Boa noite, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, Nossas Letras e Algo Mais. Hoje nós trazemos novamente a temática do Êxodo e nessa quarta lição, não é isso? Quarta lição, que tem por tema as pragas. Nosso verso-chave ele se encontra em Êxodo, capítulo 9, verso 35, e diz assim: Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir os filhos de Israel com o Senhor, como o Senhor tinha dito por Moisés. Na lição de hoje a gente vai estudar um pouco sobre como é que Deus agiu em favor do povo e mostrou o seu poder. Foi praticamente uma batalha titânica entre o Deus verdadeiro e os deuses do Egito, na qual nós podemos ver e saber quem venceu. Fique conosco no nosso podcast. E para esse episódio, a gente tem duas pessoas muito queridas. A Kelly, seja muito bem-vinda. Graça e paz. Muito bom. E a Ruth, que é a nossa anfitriã também. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia. Não sei que são 100% aqui o vídeo, né? Muito bom estar aqui com vocês. Excelente. Tem duas comentaristas de peso e certamente nós vamos ter grandes coisas para a gente aprender com esse tema. Mas para a gente começar bem, vamos começar com oração. Ruth, você nos conduz a oração? Conduz. Senhor, bom Deus, obrigada, Pai querido, por essa oportunidade. Mais uma vez estamos aqui, reunidos em torno da Tua Palavra. Dê-nos sabedoria, dê-nos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que, Senhor, nós possamos compartilhar a Tua Palavra e a Tua Palavra chegar aos lares, Senhor, alcançar corações e mentes. É a Tua missão e é o nosso trabalho. Que seja para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus, hoje e sempre. Amém. Amém. Muito bom. Então, gente, a lição ela traz uma coisa bem interessante. Eu achei pelo menos curiosa. Confesso que às vezes as pragas elas me intrigam assim. Parece que é um Deus que é comparado, até contrastante com o Deus do Novo Testamento. O pessoal costuma dizer o Deus do Antigo Testamento, que pega castiga. E o Deus do Novo Testamento, que é um Deus diferente. Mas a gente vê, apesar disso, na misericórdia. E uma das coisas que a lição nos introduz é mostrando que não é esse caráter. Inclusive tem uma história interessante que ele mostra que um fazendeiro estava tentando mexer um jumento teimoso e ele pega o chicote e dá uma chicotada nele e a pessoa pergunta: você vai machucar um animal? Deixando a questão dos direitos dos animais um pouco de lado, mas pegando essa reflexão, ele fala: eu precisava chamar a atenção dele. E é interessante que às vezes Deus se usa de meios para chamar a nossa atenção. E nesse caso mais específico, chamar a atenção do faraó e mostrar para ele um pouco do que ele precisava para que ele o ouvisse. E é a partir disso que se introduz essa questão das pragas, com que ele traz essa necessidade de libertação do seu povo, que já vimos estudar no estudo passado. O William trouxe, conduziu muito bem. E a gente trabalha essa necessidade que Deus tem de deixar seu povo ir. E aí começa esse confronto. Parece um confronto entre deuses. E aí, Kelly, o que a gente pode aprender desse confronto entre os deuses dos hebreus e o Deus dos egípcios? Antes eu quero voltar só um pouquinho. Pode voltar, fica à vontade. Só pra gente, assim, lembrar, né, que no estudo passado, a irmã Ruth estava aqui com o Anderson e o William, né? E aí a gente viu ali o quê? Que Faraó, ele não atendeu, né, uma ordem de Deus. Ele não quis ouvir a voz de Deus. E é possível deduzir alguns motivos, né? Por que ele não quis ouvir a voz de Deus. E aqui na lição, ele traz um dos motivos, né? Que ele fala que ainda na parte de sábado, ele fala aqui em relação ao econômico, né? Que está lá em Êxodo capítulo 1, verso 11. Por quê? Porque ali ele não queria o quê? Ele não queria perder a mão de obra dele, né? Que eram os israelitas. Sim. Mas também teve outros motivos, né? Como a questão da insurreição, ou seja, quando a gente abre aqui, aí eu convido você a abrir, a gente está estudando o Êxodo, né? Capítulo 1, verso 9, fala assim. Está escrito: ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Então aqui a gente está vendo que Faraó também deduz que o motivo seria o quê?
o medo dele perder, né, ali o controle. Porque se eles eram mais numerosos e mais fortes, então ele poderia perder o controle. E o verso principal da lição passada, né, que está lá em Êxodo, capítulo 5, verso 2, que ele vai falar aqui, ó, está escrito: respondeu o faraó, quem é o Senhor para que ele ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Ou seja, aqui, né, como a Ruth e os meninos bem trataram, a questão de que dele ser superior, né, Faraó se sentia... Ele é usado. Isso, né, se sentia ali um deus e ele tinha medo de perder a autoridade dele, tudo girando em relação ao orgulho. Então aí entra agora o quê? O coração duro de Faraó, ele provocou justamente o quê? O pulso firme do Senhor. Que aí a gente vai estudar justamente o juízo, né, de Deus. E aí, como você falou, Daniel, Deus versus deuses, né? E quantos deuses, hein? Nossa. Sabiam que tinha, só para nível de curiosidades, tinha mais de 1.500 deuses e deusas no Egito. Nossa. Acho que para cada coisa você tinha um deus, para fertilidade, inclusive para fertilidade tinha mais de um deus. A gente vai ver um pouco sobre isso. Tinha para o céu, para todas as coisas. Então é um confronto. Isso. É um confronto enorme. Mas fala pra gente aí. E aí a gente pode até dizer assim, Deus versus Satanás, né? Porque aqui a gente vê realmente que era um grande conflito, né, que está inserido. É uma guerra espiritual, como o Daniel falou. E em Êxodo 8, a gente vê o quê? Que Faraó ele concedeu aqui uma outra audiência com Moisés, né? E só que dessa vez foi bem diferente da primeira. Na primeira ele não pediu credencial nenhuma. Então ele deixou Moisés falar lá o pedido de Deus, né? A ordem. Só que dessa vez não. E Deus já tinha preparado, né? Deus já tinha preparado Moisés e falou da questão do primeiro sinal, que seria com o bordão de Moisés. Sim. E então Faraó, ele pediu, né, as credenciais de Moisés e Arão para ver se realmente eles eram mensageiro do Deus Altíssimo. E aí ele deu uma ordem, né, expressa para que exibisse o quê? O primeiro sinal, que foi justamente com o bordão. E o interessante é que o bordão de Moisés, em Êxodo 4:20, fala que também é chamado de bordão de Deus. Olha isso, né? Aqui está escrito, ó. Tomou, pois, Moisés a sua mulher e os seus filhos, fê-lo montar num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então a gente já vê aí que quando ele for fazer o milagre, esse poder não era o poder de Moisés, era o poder de Deus. E Moisés, ele foi instruído, né, aí até Faraó, a fim de pedir permissão para Israel deixar o Egito e anunciar que feriria as águas do Nilo. E aí a gente vai ver daqui a pouco, né, o Daniel acho que vai detalhar mais em relação ao primeiro sinal, ao primeiro milagre, com o bordão. Só que o interessante é que quando Arão ali jogou o bordão, ele virou uma serpente. E ali também já estava confrontando com o quê? Com Deus, né, um dos deuses dele, que era uma serpente. E só que Faraó chamou os seus magos, feiticeiros, e eles jogaram os bordões e, que interessante, transformou em algo parecido com a serpente, né? Por que parecido? Porque só quem tem o poder de criar, né, de dar a vida, é Deus, o nosso Deus criador. Então ali é uma ilusão. Então a gente pode ver que seria um fato versus ilusão. E Satanás, ele faz muito isso. Então a gente vê aí, trazendo para os dias, né, atuais, a gente fica até preocupado porque alguns colegas acreditam em quê? Em espíritos, né? E ali Satanás, como ele não tem o poder de dar a vida, de ressuscitar, porque só quem tem é Jesus, e ele faz o que? Ele faz uma ilusão. E com esse engano ele está enganando muitas pessoas, né? Mas a gente vê aqui também que Deus é poderoso. Então Deus mostrou ali a onipotência dele, né? Porque a serpente não foi só... Ali você estava vendo um grande conflito, né, entre o poder de Deus e o poder de Satanás. Mas quem foi que ganhou? A serpente de Moisés, ela engoliu lá. Só que o que interessante, quando o faraó olhou esse sinal, esse milagre, ele olhou e disse assim, mas os magos também fizeram. Mas foi só um pouquinho a mais, ele comeu, mas... Ou seja, infelizmente, mesmo com esse sinal... Né, Faraó, o milagre ali, ele não teve uma influência no coração. Né? Isso, não teve uma influência sobre o seu coração que estava obstinado, né? Uma palavra que surge aqui nesse contexto é até a soberania. Isso. Acho que Deus, ele é uma briga pela soberania. Isso. Né?
O Coutinho, não sei se tem alguma coisa para colocar também. A questão toda é que a gente tem que entender o contexto, né? O faraó, quando aquelas nações elas conquistavam outras, o Deus da conquistada ele era subjugado. Então ele já estava 400 anos praticamente ali, né? Quatro Esse Deus, gerações. então, né? Aí de repente aquele Deus dos escravos tá querendo dar ordem aqui dentro do Egito, principalmente para mim que sou considerado filho do Deus Ra, né? Faraó era considerado Deus, né? Tudo era preparado à noite para que o faraó tivesse bons sonhos, porque se o faraó sonhasse qualquer coisa ruim, era ruim para a nação. Então tudo envolvia essa questão de idolatria, de deuses, de adoração. O contexto todo é esse. Quando Deus prepara Arão e Moisés para ir, eles começam a ficar preocupados, o que é que eu vou dizer, o que é que eu vou falar? Na verdade, Deus era quem ia falar. Deus é quem ia agir. Eles iam ser só instrumentos. Mas tudo, os grandes agentes e atores ali, seria realmente a questão era Deus e o faraó. E Deus age, né? A gente vê isso, né? E naquela história toda, gente, nessa história toda, gente, a gente tem que entender que Deus estava querendo trabalhar o faraó, os mágicos de faraó, os hebreus, o próprio Moisés, o próprio Arão. Deus estava trabalhando as nações múltiplas que tinham lá também, Sim. dentro do Egito. Na verdade, Deus estava querendo salvar todo mundo. Entendeu? Todo mundo. Esse sempre é o objetivo, né? Então, assim, era um contexto de juízo? Era. Mas quando a gente sabe quem é Deus, a gente tem que entender que até os juízos de Deus estão dentro de um contexto de misericórdia. Isso. De graça. Né? Então, à medida que ele vai trabalhando as pragas, ele vai intensificando as pragas, porque vai sendo na medida do próprio faraó. Quem vai pondo ali o limite para Deus, entenda que o limite não é no sentido de controlar a ação de Deus, é o próprio faraó. Porque, embora o linguajar seja de eu endurecerei o coração, né, a coisa é dentro do livre-arbítrio. Em nenhum momento Deus tocou no livre-arbítrio de faraó. Por quê? Porque Deus leva muito a sério cada um de nós. Vamos chegar nessa parte. Vamos chegar nessa parte. Calma, coração. E aqui no capítulo 7, verso 13, é justamente aquilo que a gente estava falando. Ó. Todavia o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha dito. Né? E o interessante é que foi surpresa para Moisés? Não, né? Deus ele já tinha ali advertido, né? Que ia acontecer. No capítulo 3, 19, ele diz, vai ser com mão forte que ele vai liberar. Isso. Então, ele já tinha falado esse resultado. E por que Deus advertiu ali Moisés, né? Justamente para que ele não ficasse desanimado. Então, ele já sabia o que ia acontecer, mas foi Deus que predestinou? Não. Mas é porque Deus, ele conhece, ele sonda os nossos corações. Né? Então, assim, Deus ali é uma prova, como o Daniel falou no início, de misericórdia e amor. Porque o que Deus fez aqui não foi contra Faraó, né? As pragas, elas foram contra o quê? Contra os deuses, né? Sim. E o que ele queria mostrar aqui era que Faraó se arrependesse, as pessoas que estavam nessa falsa religião, né, elas realmente reconhecessem o Deus verdadeiro. Vai ter pragas também lá em Apocalipse. Diferente do Egito, que são... No Egito são 10, no Êxodo são 10, em Apocalipse são 7 pragas. Mas o objetivo também é diferente. Né? Aqui em Êxodo era o quê? O objetivo era arrependimento. E mostrar o poder de Deus também. Exatamente. Já em Apocalipse, não. O objetivo é o quê? É a retribuição. Ou seja, em Apocalipse não vai ter mais tempo de arrependimento. Já vai ser o quê? Ali você já decidiu. A porta da graça já fechou, né? Então, não vai ter mais tempo de arrependimento. E aqui não. Por que Deus deixou o livro de Êxodo, que alguns pastores até falam que poderia ser o livro dos sinais, né? De tantos sinais. Por que ele deixou? Como exemplo da gente acordar. Sim.
é um exemplo de que, olha, gente, é muito amor e misericórdia. Vocês vão detalhar mais na frente, mas quantas vezes ali Deus estava mostrando, se revelando, tentando com que Faraó, né, olhasse os seus pecados, reconhecesse os seus erros, tirasse o seu eu, né, se humilhasse, mas ficasse humilde, porque ele era muito orgulhoso. Porque, na verdade, ele não estava lutando com os deuses. Isso. Porque os deuses nem existiam. Sim. Né? Eles não existiam. Ele estava lutando ali contra o com a própria compreensão de Faraó acerca do que era a religião, né? E ele foi desmantelando cada um deles, né? Exatamente, foi. Eu acho que a gente coloca que a briga entre Deus e os deuses, porque Né? os deuses é aquilo que as pessoas colocam como aquilo que é importante. Pois é. E acho que isso também traz um paralelo bem interessante para os nossos dias, porque muitas vezes traz até uma reflexão que a gente tem que levar para a nossa vida, porque a gente pode olhar aquilo como uma coisa muito distante, a gente não tem o Ra, Raízes, o Amon, enfim, ou outros deuses, para a gente dizer, eu estou me inclinando às imagens, e as imagens, estou idolatrando essas imagens, mas quantas vezes nós escutamos dentro da nossa vida a soberania com Deus e a gente coloca coisas que não são deuses, assim, não tem o status de Deus, elas não criam, elas não têm a infinitude que Deus tem, mas elas tomam supremacia da nossa vida. Porque vê, mas Deus também, ele quer tudo, atenção para ele e tudo, né? Não tem nada a ver com isso aí. Deus não precisa da nossa adoração. Ele se basta. Sim. Ele se basta. A grande questão é que ele é o Criador. Libertar, né? Ele é o nosso Criador. E há em nós algo que, quando a presença de Deus não está, há infelicidade em nós. Nossa, e a Há natureza é ruim. vazio. Misericórdia, volta tudo de ruim. Há um vazio que há um lugarzinho que só pode ser preenchido por ele. Sim. Então ele sabe que nós precisamos dele, Sim. dele, né? Sim. E eu acho assim, o que eu acho assim extraordinário em Deus, sabe? É essa paciência que ele tem com a gente, entendeu? Demais. Que ele tem com a gente. E eu vejo muito isso eu sempre vi isso na minha relação com os meus filhos. É impressionante, ó. A Bíblia diz que como é o nome dele? Enoque, quando se tornou pai, ele entendeu melhor a relação dele e ele passou a andar com Deus, né? Há algo numa relação entre pai e filho que você lida assim diretamente com a questão do perdão, da graça, da paciência, entendeu? Sim. E que isso você só percebe mesmo quando você tem essa relação de pai e filho, de mãe e filho. E eu vejo muito isso, sabe? Vi muito isso com meus filhos, vi muito isso, e vejo isso muito com minha netinha hoje, né? E quando começa a me faltar se a paciência, eu digo, epa, vocês são? Que a Ruth e Deus também, né? Então, assim, eu acho extraordinário o amor de Deus, sabe? Porque ele é grande, gente. Deus é muito grande. Se a gente começar a botar a dimensão do que é a nossa terrinha hoje, a nossa casa, e onde ele habita, e a gente imaginar que ele está olhando para isso aqui. E para nós acontecer também. Entendeu? Então, assim, e a gente achar que ele está mendigando adoração, Agora, Ruth, é muito orgulho nosso, entendeu? De imaginar essa figura, sabe? é como você falou, a gente tem o vazio, mas o Daniel falou, mas quem é que está preenchendo esse vazio? Então, essa é a reflexão, Isso. né? Porque muitas vezes, aí tem até uma música que eu acho muito linda, né? O trono do viver só existe lugar para um, porque muitas vezes está dividido, né? Então, é essa reflexão que a lição está trazendo, né? Para que a gente reflita realmente quem é que está ocupando o lugar no nosso coração. Nada em pode primeiro preencher o lugar de Deus, isso é importante. Isso. Mas mesmo assim, na nossa teimosia humana, de filhos mimados, muitas vezes a gente tenta acho que é bem essa ideia do pai e do filho pirracento que diz, não, o pai fala, não é por aqui, o filho diz, mas eu quero ir. E a questão da oferta de Caim, né? Caim e Abel. Sim. Caim levou o melhor que ele tinha.
as melhores frutos da terra que ele tinha. Mas não foi o que Deus pediu. Era o que o coração dele desejou. Então ali a oferta estava sendo para ele mesmo e não para Deus. Então o que acontece muito é isso, né? Na nossa, a gente precisa ter esse cuidado, né? Do que é que realmente a gente está preenchendo com a nossa adoração. Ruth, você tocou num ponto bem interessante, que é sobre o coração. E aí a lição traz um aspecto bem interessante, né? E aí quero abrir uma pergunta aqui, que a lição coloca pra gente. Porque quando a gente vai em Êxodo, a gente vê que Deus, que é dito que o coração do faraó é endurecido, mas em duas perspectivas, né? A gente encontra em vários textos que Êxodo afirma que Deus endureceu o coração do faraó. E em outros a gente fala que, outras 9 vezes é dito que o próprio faraó endureceu esse coração. E aí, Kelly? E aí, gente? E aí, Uti? Quem que endureceu o coração de faraó? Muito bom, né? Foi Deus? Foi o faraó? Como é que fica isso? Porque eu, assim, para quem olha um olhar desatento, pode dizer, não, faraó não se converteu porque Deus não quis. Ele já É isso tinha que ele tá, é isso que ele tá falando? Pensa, mas a gente vai ver aqui que não, né? Que foi um ato de Deus, mas a escolha, como a irmã Ruth falou, foi deliberada, né? Ou seja, Deus, ele nos ama tanto que ele dá ali o que? O livre-arbítrio, né? Eu vou detalhar mais um pouquinho, mas só falando como, assim, pra gente pensar. Deus, ele tá no controle de tudo, né? Mas ele só controla o nosso coração se a gente permitir. É muito amor e respeito, né? Então, o que foi que aconteceu aqui? Repetidas advertências, né? E demonstrações ali do poder divino. Deus estava ali todo o tempo, né? Indicando a Faraó os seus erros. Mas em nenhum momento, o que é, como a Ruth estava falando, né? Quando ele fazia, ele fez um milagre, aí Faraó, não, aí depois a gente vai ver lá na frente que ele até meio que se arrepende, assim, um pouquinho, aí quando ele vê que tá tudo tranquilo, aí ele volta de novo e vem né, um sinal mais forte, mas cada vez mais ele vai ficando mais insensível à voz de Deus. E a gente tem que tomar isso para nossa vida. Então, dependendo do que a gente escolhe, Deus, ele tá sempre ali mostrando sinais. E ele faz de tudo para salvar todos, né? Ele vai ali no lamaçal do pecado, tentar tirar o pecador dali, né? E ele quer realmente nos libertar do pecado. Mas o que é que acontece? Ele não força a pessoa, ele dá sinais, seja através de um estudo, de um louvor, né? Uma palavra amiga. Deus, ele tá todo o tempo ali atuando, para que a pessoa ela reconheça que realmente está ali com algum pecado, acariciado, eu não sei, algum pecado, mas para que ele se volte e se arrependa, né? Como ele fez ali com o faraó, tentando mostrar para ele se arrepender, mas o que foi que aconteceu? E aí depende das nossas escolhas, né? Se a gente vai realmente aceitar e se arrepender, ou se a gente pode ficar com aí tem a questão aqui do coração endurecido, né? Porque a gente vai o quê? Deixando de ouvir a voz de Deus e vai ter um momento que o Espírito Santo ele não vai mais falar, né? Então Deus ele diz assim, ele nos ama tanto que ele diz assim, não, eu tentei, né? E a gente vê aqui que ele fala que até a quinta praga, Deus ainda estava ali tentando. A partir da sexta ele disse assim, não, é uma escolha, eu não vou forçar, eu tentei, mas, né? Então, assim, ele ama tanto que ele diz assim, não, eu não vou forçar. Na metodologia de Deus, até a terceira praga, que é a praga da rã, se você observar, ele só permitiu a contrafação até a rã. Depois da rã, ele não permitiu mais. Significando o quê? Eles fizeram, eu vou permitir que os magos façam. Sim. Mas vai chegar um ponto que eu vou estabelecer limite, não tem mais espaço. Então vai ser só a minha ação mesmo e ele vai começar a gerar. Então Deus foi trabalhando. Aqui na própria lição, aqui na parte de segunda-feira, que aborda esse tema, que endureceu o coração de Faraó, né? Daqui no segundo parágrafo, diz assim, é significativo que no relato das 10 pragas, nas 5 primeiras, apenas o faraó seja considerado aquele que endureceu o seu próprio coração. Sim. Ele começou o processo de endurecimento por sua própria vontade. A partir da 6ª praga, no entanto, o texto bíblico afirma que foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Isso mostra que Deus fortaleceu ou aprofundou a própria escolha do faraó, sua decisão voluntária, conforme havia dito a Moisés que faria.
Porque se vocês verem aqui, nessa pergunta, quando diz aqui da questão número 2, né? Lê Êxodo 7, 3, 13, 14, 22. O verso 3 ele diz: Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. No 13, o coração de Faraó endureceu. O 14, o coração de Faraó está obstinado. Sim. No 22, o coração de Faraó se endureceu. Então, o coração dele era orgulhoso, Sim. obstinado. Então, é aquela própria questão da ação do Espírito Santo, né? Você vai rejeitando a intervenção de Deus, os sinais de Deus, você vai endurecendo. Isso. Chega um ponto que você fica insensível ao clamor do Espírito Santo. Então, foi Deus que endureceu e a pessoa não pode mais ser convertida? Não, É uma é a escolha. pessoa que faz a rejeição. E aí, ao recusar ser corrigido, o rei, né, Faraó, ele desprezou e rejeitou a luz, até que se tornou justamente isso, insensível à mesma, e a luz foi finalmente retirada. E foi sua própria resistência à luz justamente que endureceu o coração. E esse faraó, gente, ele era conhecido como o Napoleão dos faraós. Ele era um poderoso, era um faraó muito poderoso. Deus estava lidando com um faraó obstinado. Sim. Obstinado. Então, ele deveria ter um coração Muito seguro de si. muito seguro de si. Né? E pessoas assim, a gente sabe que é difícil de lidar, gente. É muito difícil de lidar. Eu conheço gente assim e não é fácil. Verdade. É Não no é coração, né? Não é fácil. E Deus, ele não, como eu estava dizendo para você naquela hora, Deus, ele leva a gente muito a sério. E se tem algo que Deus não toca, é no nosso livre-arbítrio. Porque é algo que Deus tem nele e que é intocável também. Então, ele Agora, respeita. o interessante é que aqui em 1 Samuel, capítulo 6, verso 6, fala assim, ó. Porque, pois, endurecereis o coração como os egípcios e Faraó endureceram o coração. Porventura, depois de os haverem tratado tão mal, não os deixaram ir e eles não se foram? Ou seja, até os pagãos aqui, né, reconheceram o fato de que foi o Faraó e os egípcios e não foi Deus que endureceu o coração. Sim. E quando a gente vai para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4... Enquanto você vai abrindo aí, eu queria também fazer um paralelo para os nossos ouvintes. Acho que tem uma ilustração muito interessante. Ai, eu ia falar ainda isso. Aí, vou me adiantar nessa parte. Deus é o sol que traz luz. E é interessante que quando você coloca a manteiga e você coloca o barro no sol, você obtém reações diferentes. A manteiga, ela derrete e o barro, ele cozinha. Ele endurece. Então, não é sobre o sol. É sobre como a gente se coloca diante de Deus. E aí, com Deus, ele, exatamente nesse contexto, você vê que Deus, ele anuncia para Moisés e se prepara. Que Moisés já tinha medo. Ele já tinha colocado um monte de porém. Mas ele diz, ó, ele vai acontecer isso. Eu sei o que vai acontecer, mas não se preocupa, eu tô contigo. E aí, o faraó se endureceu seu coração. Se endureceu seu coração e Deus, o fato de ele não mais aceitar e Deus endurecer seu coração, e tem um trecho que eu acho interessante, é como se Deus simplesmente o entregou aos seus próprios impulsos maléficos. Não é que Deus criou o mal, não é que Deus criou o pecado, mas chega um determinado momento em que Deus o deixa sem a sua graça restritiva. Ele o abandona para a sua própria maldade. E aí é o que acaba acontecendo isso. Então ele acabou, tinha um livre-arbítrio, mas ele escolhe. Isso. Dê a escolha. Qual o texto? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, né? Então a gente vê aqui que Deus, ele não tem prazer, né, com o sofrimento e a morte do ímpio. Pelo contrário, ele deseja que todos se arrependam e sejam salvos. E lá, Mateus 5,45, está escrito: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer, que foi justamente o que você, né, fez aí um paralelo, faz nascer o sol sobre os maus e bons, e lhe chuva sobre os justos e injustos, né? E assim como ele faz o sol brilhar sobre os ímpios e os bons, é dessa forma que você falou, né, que ele faz a matéria aí, né, em relação ao sol, né? E diferente devido à natureza, aí você utilizou a manteiga, pode ser a cera, né? Um derrete, o outro endurece.
justamente assim a influência do Espírito Santo de Deus sobre o coração humano. O Espírito Santo é o mesmo para todos os corações, mas aí vai daquele que vai aceitar, receber, crer, e aquele que vai rejeitar, que não vai querer ouvir, que foi o que aconteceu com o Faraó, né? E aí nós chegamos Produz efeitos diferentes. à ação de Deus. É. E é interessante isso, que Deus, ele fala primeiro. Ele não chegou Chegando, né? chegando. Eu acho que Deus é extremamente educado. Ele chega, ele bate na porta. Usou a própria linguagem deles, que é a questão. Porque aquela transformação do bordão em serpente, Eles entenderam. eles entenderam porque eles faziam. Sim. Eles faziam. Durante a noite, né, tinha aquele ritual. Eles acreditavam que quando o sol se punha, os deuses entravam em guerra. Então, dependendo da batalha do que era travada à noite, o Egito poderia não existir de manhã. Entendeu? Então, a grande batalha era contra exatamente a deusa lá, a serpente, né? A serpente. Então, eles faziam essa transformação aí da vara, sabe? Sim. De serpente. Eles faziam essas mágicasinhas aí. Então, e Deus sabia, e ele usou a linguagem deles. Então, ele chegou conversando. Chegou conversando na linguagem. Deus chama a atenção primeiro, falou primeiro, só que agora Deus age. É. Agora Deus age. E aí abre as pragas. Tanto é que tem um momento que os próprios magos do faraó dizem assim, aí tem o dedo de Deus. A gente não pode mais fazer porque aí tem o dedo de Deus. Reconhece, né? Ele reconhece. Faraó não, mas ele sim. Eu queria agora ler o que está em Êxodo, capítulo 7, 14, né? Em diante, ele fala assim: Então disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado e recusa deixar ir o povo. Vai pela manhã a Faraó, e eis que ele sairá às águas. Põe-te em frente dele na praia do rio, e tomarás em tua mão a vara que se tornou em cobra. E dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me tem enviado a ti, dizendo: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Porém, eis que até agora não tens ouvido. Assim diz o Senhor: Nisso saberás que eu sou o Senhor. Eis que eu, com esta vara, que tenho em minha mão, ferirei as águas que estão no rio, e tornar-se-ão com sangue. E os peixes do rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios nausear-se-ão bebendo a água do rio. E foi assim que acontece. E aí começa. E aí são as 3 primeiras pragas que vão acontecer aqui. A água que se torna em sangue, as rãs e os piolhos. Piolhos, dependendo da tradução, pode ser mosquitos também ou carrapatos. E aí a lição traz alguns paralelos muito interessantes, né? Que Deus continua falando na linguagem dos egípcios. A água que ele toca primeiro no rio Nilo. O rio Nilo era símbolo da prosperidade. Na região em que o Nilo se abria, que você tinha, ela inundava as margens e abençoava a colheita. Então a deusa Hapi é a deusa do Nilo. Era o próprio rio. Era o rio. Era Era o o próprio rio. Era o Deus dele. As Tanto é que ele ia toda manhã adorar. E ela significava fertilidade, né? Sim. Aí É o tu já sustento imaginou? deles. Moisés vai lá, pega a varinha, tuque, toca. Acabou. Matou todos os peixes. E aí, qual o poder dessa deusa agora? Que mantém a vida? Não era fertilidade? E aí traz o paralelo. Quem que é o Deus que mantém a vida de fato? Isso. E aí Deus continua. Ele O vai faraó, faraó ele não, se endurece novamente seu coração. Parece que a prova vem e ele fica mais obstinado. É aquela criança teimosa que diz não vá, ela vai, ela se estabelece do chão e ela diz, eu não vai, vou de novo, porque eu quero ir, só de ruim. E aí Deus manda as rãs, paralelo de novo, Heket, Deus a rã, e depois vem os piolhos que estão relacionados à terra. Então, a deusa rã, ela também era deusa das correntezas, os rios também tem um símbolo de fertilidade, e outro, o Geb, deus da terra. Então Deus mexe com aquilo que eles acreditavam que eles tinham controle. Você já imaginou? Eles idolatravam a rã. E
esse mesmo objeto de adoração deles passou a ser inconveniente para eles, porque morreram, estavam Fedia. apodrecidos, fedendo. Vocês imaginem? Vocês imaginem. Então eles estavam doidos para se livrar agora do Deus deles. Que horrível. O Deus dele. Olha, Deus olha a quer estratégia de Deus. Não, ninguém quer. Não, tira esse Deus daqui. Pode tirar esse Deus daqui, não quero saber desse Deixa Deus. no não. povo ir, né? Pois é. Deixa no povo ir. Ele é pessoal, não quero perder minha mão de É uma obra. ironia, Né? né, de Deus, né? É irônico, é irônico. Né? Deus faz uma ironia com eles, na verdade, né? Aquilo que era objeto de veneração deles tornou-se objeto de rejeição, né? Sim. É interessante isso. E aí traz uma questão também. Deus orienta, mas aí a rejeição, Deus traz algumas consequências. Daniel, dessa praga das rãs, eu acho que é aquela que o faraó pede para que Moisés ore a Deus, para que as rãs, né? Deus tire as rãs deles. Deus não faz as rãs sair, Deus deixa elas morrerem mesmo e eles sentirem a castiga deles. Nossa, fica horrível. Imagina o cheiro desse negócio aí. Ele chegou ao ponto de pedir, vai lá, ora, intercede, né? Olha aí como aqui a coisa já começou a funcionar, não é? E é interessante que aqui a lição também traz que essa deusa Rã, ela era temida e, até certo ponto, odiada pelos egípcios. E aí você imagina as rãs saindo do rio, subindo na cama, subindo em cima de você. Eu não tenho medo. Quando era criança, eu lembro que na época de chuva eu gostava, eu sempre gostei de bichos diferentes. Então eu pegava, mas minha mãe tinha pavor. Ah, eu tenho. Aí um dia eu peguei uma rãzinha e disse, mãe, olha aqui, meu amigo. Misericórdia. Aí eu peguei e mostrei, sabe? A saltarina. Aí ela acabou Mas você imagine Não, imagina isso. quantidade tudo. espalhada todo canto, na cama que você está dormindo, Não. na cozinha, nas panelas que você está Insuportável, insuportável, tá doido. Então você vê que Deus, ele fala, são coisas que vão afetar esse dia a dia, mas que estão ali falando, o gotejar constante, né? Mas continua, né? Continua. E entra nas próximas 3 pragas, né, Ruth? E aí, o que acontece nesse episódio aí? Já parece que Deus começa a falar mais as moscas, enfaticamente. as moscas, os gados e as úlceras. Agora, lembrando para vocês que a contrafação dos magos só foi até as rãs. Até as rãs, né? Só até as rãs. Então, a partir daí, eles já não tinham mais poder de interferência nenhuma, né? Eu queria fazer uma pergunta para você, porque assim, a gente viu essas 6 pragas, né? As rãs, a água, né? As rãs, os piolhos. A gente encontra as moscas que, nossa, insuportável. A morte do gado e as úlceras do povo. Nossa. E diante disso tudo que é cinematográfico, talvez, incrível, né? Que eles viram. E aí, Ruth? Como é que o ser humano, diante das grandes manifestações do poder de Deus, ainda pode rejeitá-lo? Uhum. É a natureza humana rebelde, né? Que não quer a autoridade de Deus. E esse foi o nosso grande problema, né? Porque, na verdade, todo esse esquema aqui, ele é a materialização do grande conflito, Sim. né? O grande conflito, e que a gente sabe que o grande conflito, os 2 grandes personagens, é Deus e o anjo que se rebelou, né? E por que que ele estava tão preocupado de estar ali inserido no Egito? Porque ele sabia que Deus estava querendo formar uma nação. Dessa nação viria o Messias. E o plano da redenção se estabeleceria, né? Então ele queria impedir. Então ele manipulou o faraó, ele manipulava com as manifestações e as contrafações deles de milagre e tudo, os próprios magos, né, do Egito. Nós lidamos com um inimigo que ele não tem o mesmo poder que ele tinha antes, mas ele ainda é perigoso. E infelizmente eu não posso só a conta nele, porque nós temos a nossa responsabilidade diante de tudo isso, né? O faraó tomou a posição dele. Quem tomou a posição ali se juntou ao faraó de impedir, de negar, mas na nossa vida hoje,
esse conflito ele é muito forte. Sim. Ele é muito forte. E a gente acaba fazendo a mesma coisa. Com o nosso orgulho, as nossas vaidades, a gente acaba querendo excluir Deus, a autoridade de Deus, a soberania de Deus. E às vezes Deus grita, às vezes Deus fica no silêncio. Às vezes Deus pega o chicote para Deus chamar a nossa atenção. para chamar nossa atenção, como ele fez gradativamente com o próprio Faraó. Uma- O problema do Faraó não era intelectual. Ele era um homem de guerra, ele era um homem que sabia da questão que existia na própria dialética do poder, né? A questão toda é o orgulho, né? É o orgulho. É o orgulho que vai tirar muita gente da eternidade, é o orgulho que vai fazer muita gente cair, né? É o orgulho que nos enche de vaidade e nos faz querer ser independentes de Deus, né? E o grande sofredor somos nós mesmos. Sim. Então só tem um segredo. É um coração humilde. Sim. E disposto a obedecer a Deus. Independente da circunstância. É você entender que Deus está trabalhando com você no silêncio dele, está trabalhando com você através das dificuldades, na permissão que as dificuldades venham na vida, né? Para poder exatamente trabalhar o nosso eu. A gente precisa aceitar ser trabalhado, sabe? A gente precisa aceitar que a comunhão perfeita com Deus é uma comunhão que se baseia na confiança e na humildade. Toda a vida que o ser humano quis falar como um trovão, ele perdeu. Sim. Pedro, né? Pedro, quando viu Jesus sendo levado preso, parece que Jesus perdeu aquele poder sobre Pedro de convencimento e Pedro negou, Sim. né? E Pedro negou. E isso acontece conosco hoje. A gente estabelece limites para Deus e parece que Deus só é Deus poderoso quando as nossas necessidades são respondidas do jeito que a gente quer. Então, quando a gente consegue, na comunhão com Deus, entender que Deus é Deus, Ele é amor, Ele é justiça, independente das circunstâncias que estão envolvendo a vida da gente, a gente passa a ter uma relação mais tranquila com Deus, sabe? É uma relação de confiança mesmo. Então eu peço todos os dias a Deus, Senhor, me ensina. Sim. Me ensina porque eu quero ter um coração realmente disposto a te obedecer. Ainda que eu esteja sobre a dor, ainda que eu esteja sobre a doença, ainda que eu esteja sobre a dificuldade. Porque Deus, Jesus, ele não pode ser amado por nós pelo aquilo que ele pode dar ou não pode dar. Tem que ser porque ele é. Sim. Não a troca. Acho que o amor é a questão isso é uma questão interessante. Gosto muito de conversar sobre esse assunto, porque quando a gente pensa na perspectiva e nas distorções que hoje a gente encontra no amor, hoje o amor é muitas vezes usado como um elemento de barganha, em que até nos relacionamentos, eu tenho que te dou isso, você me dá aquilo, se você não me dá isso, eu não te amo, se você não age dessa forma, eu não amo você. Mas Deus, ele mostra a verdadeira face do amor. Ele nos ama porque ele escolheu amar e ele paga o preço do amor. Exatamente. E o amor, ele tá relacionado com isso. E a nossa retribuição a Deus é porque ele nos ama primeiro. Isso. E no seu amor e na sua misericórdia, ele também se coloca nesse E aqui, nesse quando ele contexto. está trabalhando com os egípcios, quando ele está trabalhando com o faraó, ele está travando um conflito muito forte com a mente de cada um deles, né? E a linguagem que eles vão entender é a linguagem da religião e da fé deles. Sim. Porque eles não tinham relacionamento com o Deus dos hebreus.
Tanto é que a grande pergunta foi quem é esse que está querendo dar ordem para o grande faraó do Egito, né? Mas eles reconhecem, né? Ele diz, isso é Deus, isso é dedo de É Deus. Deus de Deus. Os magos reconhecem, Isso. né? E Faraó, infelizmente, a gente sabe, né? Porque a gente conhece a história, a gente sabe que ele realmente ele não se permitiu ser convencido por Deus, né? E ele chegou a perecer com os soldados no mar quando eles perseguiram, né? Os egípcios, os hebreus. Eu queria colocar duas coisas aqui também nesse Aí contexto. só um instantinho, Sim. Daniel. Aqui nessas 3 pragas nós temos a deusa egípcia, né? Que que nenhuma outra praga os afetou. Quer dizer, nenhuma praga afetou os hebreus. Sim, tem o cuidado de Deus. O cuidado de Deus, ela só afetou os egípcios e a casa de Faraó, Sim. né? Então, significava que Deus tinha um controle de tudo ali. Deus tinha um controle de tudo. Contrário àqueles deuses que eles acreditavam que estavam sendo destronados, cada um deles, um atrás do outro. E envolvendo tudo, né? Porque a gente vê na 6ª praga, com relação à questão da cura, né? Era a deusa da cura, da doença e tudo. A gente vê os tumores, né? Tem as deusas, a Watits, deusa das Exatamente. moscas, dos pântanos, dos brejos. Você tem Hathor, deusa da proteção e amor. Curiosamente, não encontra proteção, né? E nessa última, na 6ª praga, os faraós não puderam, os sacerdotes de Faraó não puderam nem estar presentes. Porque você sabe que eles tinham que ter uma pele bem limpinha. Eles se depilavam todos os dias. Não podia ter pelo, não podia ter nada. De repente, aqueles homens estavam cheios de tumores, entendeu? Cheios de chagas. Então, eles não puderam nem comparecer perante... A coisa foi tão forte, a manifestação foi tão forte, que nem os sacerdotes podiam mais interceder a favor de Faraó. Sim. Então, ali estava Deus claramente com Faraó ali. Quer dizer, foi crescendo, crescendo, crescendo. E foi o próprio Faraó obstinado, endurecendo. E ele começa a barganhar. A Maria. Não é isso? É. E ele começa a dizer, não, peraí. Deixa que eles sacrifiquem aqui. É. Não fica as mulheres e as crianças. Não, isso foi depois. Mas depois ele fala realmente, aí quando a gente já vai para olhar as próximas... Primeiro ele quis liberar ali. Não, vamos fazer assim, vamos fazer do meu jeito, né? Eu vou sacrificar aqui. Faz aqui mesmo, né? E aí entra a questão agora do granizo, gafanhotos e as trevas, né? E nesse processo também ele continua a barganha, né? Porque você vê que ele fala primeiro, sacrificar no Egito. Isso não fazia sentido algum. Porque se fosse sacrificar no Egito, havia animais que eram sagrados, né? Nossa, isso O gado. é... E aí ia ser um problema. Aí depois ele fala, sacrifica leva os homens, mas fica as mulheres e as crianças até. E aí traz uma ideia interessante. Quantas vezes a gente não barganha com Deus? E aí, como é que isso pode acontecer também na nossa vida, hein, Kelly? Como é que essa barganha às vezes pode atrapalhar Deus dar suas orientações e a gente tem a barganha e fazer o nosso jeito. É por isso que a gente tem que estar tão atento, né? E sempre realmente, como a Ruth falou, a gente precisa tirar o nosso eu. Pedir o Espírito Santo realmente para preencher, porque só mesmo o Espírito Santo é que vai fazer com que eu motive a não gostar das coisas que não agradam a Deus. Para eu não ter nem o pensamento de barganhar. Porque quando você realmente tem uma real entrega, né, para Cristo, e você tá ali, e tem que ser uma busca diária mesmo. Você tá buscando, que a gente vive nesse grande conflito, é como a Ruth falou. Não é só flores, né? Então, quando você tá nesse relacionamento tão íntimo com Deus, pode ser ali na alegria ou na tristeza, mas o seu coração tá tranquilo. Você tem uma paz que não consegue, né, dizer, porque é Deus ali, passando ali a paz dele, você tem confiança em Deus, né, que Ele sabe o plano da nossa vida, né, então... Qual é o problema da idolatria, né? Que aí tudo aí, se a gente for ver o contexto todo é idolatria, adoração. Essa lição não é sobre Moisés, essa lição não é sobre
o povo hebreu, essa lição é sobre Isso. Deus. Um Deus que está se revelando, Revelando. né, nas escrituras, né, da história do povo dele, para que o povo dele entenda quem ele é, porque ele é um Deus relacional, é um Deus pessoal, é um Deus que desceu no alto da grandeza dele, desceu para habitar ali, tabernacular com o povo, Sim. né? O tabernacular ali com o povo. Então, qual é o grande problema da idolatria? É a corrupção do coração. Exatamente. É a corrupção do coração. E eu acho que, na verdade, podemos dizer até que a corrupção, a consequência da corrupção do nosso coração é a É idolatria. a idolatria. É a idolatria. Que pode ser tanta coisa, né, Daniel? Sim. Nossa. Pode ser tanta coisa que assim, a princípio a gente pode até tentar legitimar. Pode ser coisas boas. Pode até Eu acho que a legitimar. gente pode colocar assim. Às vezes a gente pode idolatrar coisas boas. Sim, Por exemplo, será que eu posso idolatrar minha família, A igreja, a a igreja? própria obra. Sim, sim. A gente, isso você tocou num ponto fantástico. Quantas vezes nós podemos vivenciar um cristianismo desprovido de Deus? Infelizmente. Entendeu? E quando isso acontece, ele nos faz adoecer, Sim. entendeu? Ele nos faz adoecer. Aí eu te pergunto assim, quando eu vejo aquelas reportagens que aparecem daqueles cristãos nesses outros países, né, o que não tem liberdade e tudo, e aquele povo dando a vida, ficando preso, ficando, né, sendo decapitado e nas prisões, entendeu? E eu digo, Senhor, o Senhor realmente dá a cada um conforme a possibilidade, viu? Porque com certeza a tua igreja aqui no Brasil ainda precisa crescer muito, Sim. amadurecimento espiritualmente. Nós não temos a maturidade espiritual que muitos cristãos já estão tendo, entendeu? Por isso que vai ser tão difícil os tempos que antecedem, que vão anteceder a volta de Jesus, por isso que vão ser tão difíceis se a gente não tiver amadurecimento espiritual. E o tempo é o hoje. Isso. É o E a hoje. gente tem que ter esse cuidado, né, de não ser convencido, né, mas convertido. Porque tem justamente essa tropa aí, né? Gostei desse trocadilho. Porque não é uma questão intelectual, Isso. sabe? Não é uma questão intelectual, é uma questão existencial. Você ter noção de que a tua existência ela tem que caminhar em função do centro da vontade de Deus. E isso é uma briga muito feia, porque você está brigando com você mesmo, que os próprios interesses e as próprias vontades. Isso é um combate. Sim. É um conflito. É um conflito Um constante. combate de todos os dias. Conflito constante. Aqui dentro dessas pragas, a praga do granizo, lá em Êxodo capítulo 9 já, são vários capítulos, toda uma saga, né? No verso 23, mostra o momento, né, que Moisés estendeu sua vara para o céu e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra, e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E antes disso, me chama a atenção uma coisa interessante. Quando a gente vai para o verso 19, você vê que há uma orientação. Ele diz, agora vai, recolhe teu gado, tudo que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido, a saraiva cairá sobre eles e eles morrerão. Então você vê que Deus ele traz o juízo, mas traz a advertência. E no verso 20, fala que quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor, fez surgir os seus servos e o gado para suas casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração, deixou seus servos e o seu campo e o seu gado no campo. E aí você vê que a saraiva cai e a saraiva consome. E aí é curioso isso, porque quando a gente enxerga para essa narrativa, a gente vê um paralelo entre o que vai acontecer no tempo do fim e eu acho muito legal como Deus ele trabalha essas parábolas entre as histórias que ele traz e o tempo do fim.
E aí vai mostrar que vai ter pessoas que vão ouvir. E isso traz uma lição pra gente que Deus, ele fala o que vai acontecer. Quando ele vem para os tempos finais, ele fala, vai acontecer isso. E aí você vê o episódio no verso 27, que o Faraó manda chamar Moisés, e Arão disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e meu povo ímpios, orai ao Senhor, pois que basta para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir, e não ficareis mais aqui. E aí Moisés vai, ora, cessa a dificuldade, e aí o coração do faraó endurece. Eu enxergo assim muitos paralelos na nossa vida. Parece que muitas vezes a gente busca Deus só quando a gente está nas mesmas dificuldades. Isso. Quando tudo se resolve, então É, endurecemos nosso coração. A gente pode tirar como exemplo a pandemia, né? Muitas pessoas buscaram a Deus na pandemia. Eu louvo a Deus porque foi um momento que fez eu refletir. Sei que muita gente sofreu, infelizmente, mas para mim foi o momento que eu me voltei realmente para o Senhor. Mas eu vejo que, infelizmente, algumas pessoas se voltaram, mas quando passou o momento, aí, opa, esqueceu de tudo, né? Então, é como assim, Moisés, Faraó, né? Faraó, e você vê ele que no desespero, ele tá buscando, ora por mim, né? Mas aí quando tá tudo tranquilinho, aí ele... exatamente por quê? Porque, na verdade, ele não estava convencido da autoridade de Deus. Ele estava querendo fugir das consequências da praga, da inconveniência da praga. Não era porque ele estava convertido da autoridade de Deus. Isso fez toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. Faz. Você está diante de uma situação de problema, faz toda a diferença. Porque você não pode ser levado a tomar decisões no campo espiritual, baseada só na fuga pela dificuldade, de fugir da dificuldade. Sim. A grande questão é, quem é o meu abrigo? Quem é a minha força? Refúgio. E a gente só perde com o nosso orgulho, É. a gente só perde, porque Deus é tão bom. Nossa. Deus é muito bom. Ele sempre se revela, mesmo no silêncio, mesmo sem se apresentar, você consegue sentir a presença de Deus. Você sente que Deus está ali resolvendo para você, você sente que Deus está ali do seu lado. É impressionante. É impressionante. Então, o segredo é você não esperar dificuldade. Isso. É você se relacionar com Ele. É quando tá tudo em paz. Isso. Porque aí você vai estar tão Tão íntima. íntima É. que E quando vier a dificuldade, você não já consegue. Tá forte. Você não consegue viver mais sem Ele. Exatamente. Sem a presença dele. Você não consegue. Você sente falta. Você sente saudade. Saudade. E acho que é o entendimento de quem a gente é. Faraó, ele achava que ele era Deus. Isso. Orgulho. Ele tinha orgulho. E aí, às vezes, a gente acha que é dono do nosso controle. É a gente que tá no controle, né? Que tem o controle. Exatamente. E enquanto a gente tiver isso na nossa cabeça, Deus não vai reinar. o barro endurece. É. O barro endurece. O sol bate, o barro endurece. E aí, nossa lição traz os gafanhotos e a escuridão. Acho que a escuridão é o ponto ápice desse conflito. Ra, o principal deus egípcio, o deus sol, e Tote, deus da lua. E eles não conseguem produzir luz. E Faraó tenta negociar. Exatamente. Não tem negócio, não tem negociação. Deus não tem mais pedido de, para, por favor. Ele era a luz e não é a luz. Ele é. E aí você vê que a escuridão 3 dias cobre o Egito. Mas os israelitas tinham luz. Você não tinha mais exemplo mais claro. É. Mas aí você também vê que, independente das calamidades, Faraó continua, resistiu e não cedeu. A gente não conhece as motivações mais profundas, mas, fim de cabo, a gente consegue perceber que pode ter sido alguma questão de orgulho, né? E aí traz essa pergunta pra gente.
o que que às vezes impede que a gente permita que Deus seja soberano na nossa vida? Eu ainda coloco eu, né? Eu acho que primeiro que a gente tem que reconhecer e clamar, eu digo, não é nem pedir, é clamar mesmo, a presença do Espírito Santo. Antes dele habitar, eu preciso tirar meu eu. Então, assim, quando eu comecei a me relacionar com Cristo, era uma coisa que eu pedi no tanque ali, né? Foi o seu pai que me batizou. Legal. E no tanque eu chorei muito, porque eu tava ali e ao mesmo tempo que eu tava ali, eu tava pedindo mentalmente ao Senhor para que ele matasse a Kelly antiga, né? Que o meu eu realmente morresse. E a cada dia eu peço assim ao Senhor, porque eu acho que o Espírito Santo ele só entra no seu coração e ele faz realmente uma transformação a partir do momento. Luta né? Luta nós temos todos os dias. Pois entende, sabe, Kelly? O bom é a gente saber e descansar que Deus entende. Amém. Deus sabe a nossa natureza. Deus sabe as nossas dificuldades. O Senhor entende que a nossa natureza nos puxa para a rebelião, nos puxa para o distanciamento dele, nos puxa para o orgulho, para a vaidade. E ele, com muita paciência, ele nos acolhe sempre. É muito bom. Então, o que é que ele diz? Tenha calma, continue, confie em mim, Amém. você vai conseguir. Por quê? Porque a transformação só vai vir na volta dele. Isso. Ele sabe que nós só podemos nos libertar desse DNA que nos leva para baixo quando ele voltar. Ele teve a nossa natureza. Ele sabe. Nós servimos a um Deus que é experimentado nas nossas dores. Então ele entende. Embora ele não tenha a experiência da natureza caída, mas ele entende. Ele sabe o que é estar cansado. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é estar com fome. Ele sabe o que é estar com dor. Ele sabe tudo isso. Entendeu? Ele sabe o que é perder alguém. Ele sabe tudo isso. Então olha, se as pessoas entendessem esse Deus amigo, O amor de Deus. entendeu? O amor de Deus, a humanidade ficaria livre de muito sofrimento. A história de Êxodo 10 pode ser aplicada na nossa vida, lembrando-nos da necessidade de reconhecer a autoridade de Deus em nossas vidas e de obedecer aos seus mandamentos. Assim como o Faraó, podemos escolher endurecer nossos corações à verdade ou podemos escolher submeter-nos à vontade dele e experimentar a bênção dele. Amém. Você entende aí? Com certeza. Eu posso escolher experimentar a bênção de Deus, Isso. ou posso escolher manter o meu coração obstinado e perder essas bênçãos. Por escolha. Entendeu? Por escolha. Então, eu particularmente, eu prefiro A melhor parte, a né? melhor parte. Eu quero ele perto Com de mim, certeza. porque a Ruth é danada. E é por isso que a gente está A aqui. Ruth é danada. aí. Se eu deixar a Ruth acordada, a mim que me faz sofrer. Entendeu? A Ruth me faz sofrer. Então eu sei que ele me ama, eu sei que ele me perdoa, eu sei que ele me conhece, ele sabe as minhas dificuldades. Então, para onde eu vou se eu conheço tudo isso? Não tem um lugar melhor Não, sim. a não ser os braços deles. E aquela questão, né? O pecado, ele pode nos arrancar da ética de Deus e nos fazer tropeçar. Mas os braços do Senhor nos traz de volta. Sim. Então, depende apenas da gente. Ter a humildade de se ajoelhar, de conversar com Ele. E deixar ele se aproximar. Se aproximar. É isso aí. Gente, que estudo gostoso. Eu gostei demais. Foram lições fantásticas que a gente aprende com rios às vezes tão duros. Mas ainda assim a gente conseguiu ver que Deus traz a sua misericórdia nesse contexto. Eu não entendi. Vamos encerrar com uma oração, né? E aguardamos vocês, né, no nosso próximo estudo. Mas ore conosco. Feche seus olhos e vamos pedir para que Deus nos ajude a ter humildade para a gente deixar Deus conduzir nossa vida. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixou a Tua palavra e hoje a gente refletiu aqui a história, Pai, de que realmente devemos, Pai, nos arrepender para não ficar com o nosso coração endurecido.
Então, Pai, te pedimos para que cada pessoa que está aqui, cada pessoa que irá participar em algum momento assistindo, Pai, este estudo, que o Teu Santo Espírito, Pai, toque na mente, no coração e faça morada, Pai. Primeiro te pedimos para que o Senhor esvazie todo o nosso eu, Senhor, para que o Senhor possa preencher, Pai, esse vazio que só o Senhor pode preencher. Te pedimos, Pai, para que o Senhor seja o único, Pai, em nossas vidas, que o Senhor reine em nosso coração e tira de cada um, Senhor, aquilo que está atrapalhando até o relacionamento sincero contigo. Esse é o nosso pedido e agradecimento em nome de Jesus. Amém. Amém.